Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Joab do canal O Vasco é Nosso Papo. Vim trocar ideia com vocês, comentar em cima da entrevista do Pedrinho, alguns tópicos aqui que eu anotei, na entrevista dele, comentar com vocês sobre algumas coisas que foram ditas que é preocupante, não trouxe nenhuma novidade, nada de diferente da última entrevista, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Mas antes de mais nada, peço vocês que se inscrevam no canal, deixem seu like, ative o sininho para poder chegar notificações a vocês que são inscritos. Quem é novo no canal, seja bem-vindo. E quem já está assistindo algumas vezes que não é inscrito, que possa se inscrever, que eu tive até um probleminha essa semana no YouTube e ele não estava postando os meus vídeos, né? Então por isso que a gente pede muito para vocês se inscreverem e dar essa força aí, ajudar esse canal a crescer. Então, gente, vamos começar pela fala dele dizendo que teve que vender 2 jogos para pagar o mês. Agora, não ficou muito claro para mim se foi esse mês ou esse ano ou ano passado. Creio eu que tenha sido o ano passado. E eu acredito que tenha sido, de fato, o primeiro ano, um ano muito difícil, né? Para ele começar a conduzir o Vasco sem nenhuma possibilidade de aporte de dinheiro, porque eu não sei se é viável pegar empréstimo, essa é a verdade, mas o Vasco já tinha alguns compromissos que tinham que ser cumpridos, pelo jeito ele cumpriu, já tinha alguns direitos adiantados, e com certeza isso dificulta. O Pedrinho não demonstrou ser a vontade dele antecipar alguma cota ou de televisão, ou algo, ou pegar um empréstimo, ou algo semelhante. Eu concordo com ele. Mas, assim, há casos e casos. Só que, se foi ano passado, ele passou bem. Esse ano, ele falou que ofereceram 4 milhões pelo jogo do Corinthians, só que ele se deu o luxo de não pegar. Aí entra a situação. Ele não é que ele se dá o luxo, para mim. É a necessidade de tentar ganhar em casa. Porque, historicamente, o Vasco não ganha do Corinthians. A gente ganhou ano passado, 2-1. Aquele gol do Sforza, o gol de falta. Mas e esse ano? A gente já perdeu lá e a gente sabe que o número de vitórias em cima do Corinthians é muito baixo, gente, é muito pouco. Então, creio eu que se tivessem feito essa proposta para ele e ele tivesse a convicção que o time é bom, é forte, é competitivo, eu não tenho dúvida que ele venderia. Eu não tenho dúvidas que ele ia vender até para fazer caixa. Porque também sobrando de esbanjar não tá, porque a gente não tem perspectiva nenhuma de boas contratações que a gente já vai falar. Ele comentou sobre a situação do Edmundo, falou que o Edmundo mentiu em situação de Thiago Mendes. Se mentiu ou não, é uma questão que traz problema para o clube. E se todo mundo que mente em relação ao Vasco, o Vasco processa, então por que não entra com um processo contra o Edmundo? Até para poder frear o que ele fala e trazer menos problemas, se na visão dele está trazendo problemas, para dentro do clube do futebol. Então é algo a se pensar. Ele botou aqui que arriscou tudo que tinha. Concordo. Ele botou os bens dele para rolo. Se ninguém no Vasco fez ou faria dos que passaram o dia dele para trás. Pelo contrário, se tivesse a possibilidade de talvez de ganhar, ganharia, que eu não vou afirmar aqui algo que eu não sei, mas não fizeram nada de benéfico para o Vasco. Isso aí eu não tenho dúvida. Campelo, o próprio Roberto, o Eurico, a gente só tem uma memória boa afetiva do Calçada que faz muitos anos isso, muito. E o Pedrinho, pelo jeito, ele está disposto a se sacrificar. E eu até acredito que ele tenha sinceridade em querer reestruturar o Vasco. Mas a minha indagação como torcedor é escolha. Para trazer alguém que vai competir com jogadores que já são ruins, não traga, suba da base. Até porque o que eu falei, um garoto de 18 anos que quer ganhar 50, 60 mil reais, que deve ser um salário de jogador de base, que seja 12 mil. É muito além do que um brasileiro que sai aí o dia todo, rala, pega ônibus, volta, tem a responsabilidade de entregar um bom trabalho, responsabilidade de manter uma casa, tem.
Então, se esse mesmo jovem quer esse dinheiro, ele tem que ter a responsabilidade de quem mantém uma casa. Isso é fato. Para mim, não vai mudar. Para mim, não entra na minha cabeça. Então, pague um salário de jovem aprendiz para ele chutar uma bola. Porque se não for um salário de jovem aprendiz, ele cobra um salário, ele tem que ser cobrado. Simples assim. Objetivo e direto. Agora, ele diz que acha o Mirassol um baita time. É outro ponto que eu fiquei em dúvida. Tá, tudo bem, a campanha do Mirassol é melhor do que do Vasco, melhor do que muitos times que investem muito mais do que o próprio Mirassol. Mas será que a base do Mirassol não é a mesma base que jogou Paulista? Aí entra a minha pergunta. Eu tenho certeza, eu não acompanho o futebol paulista, eu só vejo jogo do Vasco. Eu só vejo jogo de outro time quando joga contra o Vasco. Mas eu tenho certeza que o Mirassol simplesmente não contratou todos esses jogadores quando soube que ia disputar a Série A agora do final do Paulista para agora. Com certeza a base desse time já estava no Paulista. Aí entra o serviço de scout do Vasco. Por que não observou esses baitas jogadores do Mirassol que ele tanto falou ali? Ou ele mesmo falou, olha só, gente, vocês estão buscando o Lloyd Augusto na Turquia, mas tem um cara aqui em São Paulo, que do Rio para São Paulo é 500, 600 quilômetros, a gente consegue trazer ele, é meia hora de avião. E vai pagar pouco. Tem certeza que a gente tem que trazer esse cara lá da Turquia? Eu quero saber quantos jogos o Lloyd se destacou para ter critério de trazer ele para o Vasco. O Lloyd tem poucos jogos na carreira, gente. E com certeza já chegou ganhando muito mais do que todos os jogadores do Mirassol ali, ou quase todos. Então não justifica essas escolhas que ele faz. Existe falta de dinheiro? Existe falta de dinheiro. Mas existe para mim muito mais escolhas erradas. Erradas, Pedrinho. Infelizmente, escolhas erradas. Né? Então, ó, ele não tem garantia. Outra coisa que eu quero indagar aqui. Ele não, pelo jeito, esse ano não vende o futebol. E ele também não sabe se vai concorrer ou não. Na verdade, ele sabe, ele não quis externar. Essa é a verdade. Porque ainda não está, de fato, em ano de eleição. Mas vamos supor que ele concorra e não ganhe. É sério mesmo que ele vai passar esse clube para outra pessoa que sabe lá Deus quem é, sem uma venda? É sério? Eu acho que a preocupação principal do Pedrinho é vender o futebol antes que vire o ano de eleição. Simples assim. Porque ganha alguém louco dos que passaram antes, alguém ali que mexe naquela panela, daquele métier ali, nunca mais o clube de regata do Vasco vai ser vendido. E todo o serviço que ele está fazendo, que eu acredito que ele esteja, administrativamente, coisas que a gente não vê no dia a dia, porque o que a gente vê é o resultado do futebol. Mas aquilo que está por trás, a gente até vê, porque não está dizendo que tem salário atrasado. Se não tem, é porque ele está fazendo. Mas é sério mesmo que ele vai correr o risco de entrar outra gestão e anular tudo isso que está sendo feito? Eu acho que é um erro gigante da parte dele não vender o clube. Dá um jeito, Pedrinho, dá seu jeito. Isso você tem que dar seu jeito. Vender antes da eleição. Para a transição do seu próximo mandato, já ter um comprador. A gente precisa, é necessidade. A gente necessita disso. Outro tópico que eu quero pegar aqui com vocês se ele, um jornalista perguntou se ele renunciaria, se ele achasse que ele era o problema. E ele falou que se tivesse certeza, iria renunciar. Mas eu, particularmente, eu não acredito, por todas as tomadas de decisões que ele tem feito até agora. É o que eu falei antes e torno a dizer. Pedrinho, eu acho que para mim você foi muito benéfico com o Vasco até a retirada da 777 e esse caminhamento de reestruturação financeira, de recuperação judicial. Dali em diante já não te compete mais. E eu vou trazer um exemplo do Fluminense. Antes desse cara aí, o Mário Bittencourt, assumir, se eu não me engano, houve uma renúncia do tal de Peter Simics. O cara viu que, por mais que ele tinha boa vontade,
ele viu que não iria conseguir dali em diante. Ele passou o bastão e o Fluminense disputou o Mundial agora, após anos essa renúncia dele. Então, Pedrinho, eu não acredito que você renunciaria. Estou sendo bem sincero. E não estou fazendo crítica, só estou dizendo o que eu acho. E renúncias, em determinados cenários, são benéficas. No caso do Fluminense foi. A nossa, eu sinceramente, eu acho que não, porque eu não vejo opções na política do Vasco para alguém assumir. Por isso, esse é meu medo de você virar o ano, disputar a eleição, talvez não ganhar, e esse possível outro mandatário nunca mais vender o futebol do Vasco, ficar lá 2, 3 anos, mudar estatuto, porque o mandato é 3 anos. Se o cara consegue se reeleger com movimentação política, ela fica 6. Olha o problema aí que foi gerado, né? Uma fala também que me chamou muita atenção foi quando ele falou assim, do João Vitor. Perguntaram sobre o João Vitor pela declaração do João Vitor. O João Vitor é um moleque muito bom. É isso que pega. Um moleque, um garoto. Você está falando, vou tornar da base o jogador profissional. Você está falando de um garoto da base, um moleque da base, um menino da base, que ganha 10, 12 mil, 8 mil, que seja 5 mil. A maioria não ganha isso. De acordo com os estudos aí, se eu não me engano, 73% da população brasileira ganha até 2 salários mínimos, 3 mil reais e pouco. Pouca gente ganha acima disso no Brasil. Então, se um garoto de 15 anos ganha 5, 6, 7 mil, não pode ser tratado como um garoto. Principalmente o João Vitor, que, se eu não me engano, já está beirando os 26, 27 anos. Ele ganha suficiente mesmo para ser tratado. O homem do João Vitor, o homem João Vitor, o cidadão João Vitor, o jogador João Vitor, mas não o moleque João Vitor, o garoto João Vitor. O salário não condiz com a idade. Então é o que eu falo, pague um salário de jovem aprendiz para o cara de 10 anos ou para o João Vitor, se ele ainda é um garoto. Porque ele não vai ter, então, discernimento nem como gastar o dinheiro dele. Por isso que se deslumbra e joga mal. Então não pague o que for referente a um garoto. Pague salários de homens para homens, de grandes jogadores para jogadores. Que o João Vitor, ele mesmo falou que recebeu muita oferta. Aí eu falo, é questão de logística de dinheiro. Para a torcida, para a maioria, o João Vitor não vai render o que vocês esperam. O Léo Jardim se provou que vale o dinheiro nesse tempo que ele está no Vasco. O João Vitor não. Tá, vai chegar o final do tempo de contrato, João Vitor, vocês vão renovar por quanto? Vai manter o mesmo salário? Porque a torcida já vai ficar puta. Vai aumentar o salário do cara, que diminuir, não acredito que aconteça. Então acho que aí nessa sua fala tem um problema muito grande. Outra frase que foi a final, e eu discordo frontalmente de você, Peglim. Ele citou o Del Valle como um time cascudo, que ele falou que o Vasco tem que se acostumar novamente a competições internacionais. Discordo. Sabe por que eu discordo? O Botafogo estava largado desde 96 em diante, porque o último grande título do Botafogo foi em 95. Mas sabe o que resolveu o problema do Botafogo? Bons jogadores, jogadores grandes, jogadores competitivos, jogadores com saúde. Então essa história de você tem que ficar indo paquerar a casca é mentira. E o Botafogo provou ano passado. Ano passado. Se perguntasse há 3 anos atrás para um botafoguense que acreditava que o Botafogo ia ganhar uma Libertadores, ia dizer, cara, eu não acredito. Mas sabe o que resolveu? Trazer grandes jogadores. Sabe o que resolveu para o Atlético ganhar a Libertadores? Grandes jogadores, Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Jô, que foi importante no Corinthians, foi importante lá. Isso traz título, não precisa criar... Você ficar competindo é para time ruim, que não tem pretensões de ganhar, que a premiação é beliscar uma vaga de alguma coisa. Então assim, Peglim, eu acredito que você esteja trabalhando para melhorar o Vasco, eu acredito que você quer o melhor para o Vasco,
Acredito que você estruturou já, deu o passo primordial para o Vasco andar, só que teve outra coisa que você não respondeu com clareza. O Amodeu, ele fez declarações de projeções de aumento de dívida ao longo do tempo. Tá, mas se o investidor não chegar, ninguém apresentou, nem você, nem o Amodeu, da projeção, tá, o Vasco daqui, ó, há 10 anos consegue contratar um jogador, tirar um jogador de valor atualizado para hoje de 70 milhões de reais, como o Flamengo fez no Dela Cruz, no River Plate. Nenhum de vocês deram essa projeção. Sabe por que vocês não deram essa projeção? Porque vai ser papo de 20, 25 anos. Aí, contando com os 20, 25 anos de bosta que a gente está passando, já se passaram 50 anos. O Vasco não deixou de existir, mas o Vasco provavelmente vira um time totalmente normal. E as gerações futuras já não existirão mais. Porque hoje meus filhos torcem pro Vasco por causa de mim, não porque o Vasco faz. Ou você acha que o Ribamar vai cativar algum torcedor mirim a torcer pro Vasco? Ou um Bruno César da vida? Ou um Perdigão? Vamos voltar mais um pouco mais atrás. Ou um Escudeiro? Ou um Tadic? Um Abubacar? Só gente boa. Você acha que essa galera vai incentivar as crianças, os jovens dessas gerações a torcer pro Vasco? Eu tenho certeza que não. Então, o que resolve competições é jogadores grandes, jogadores bons. O que vai resolver para o Vasco hoje já está mais comprovado do que nunca é venda. O Grêmio está tentando jogadores grandes, porque ele sabe que o desespero já está batendo. A gente não tem essa perspectiva. Esse ano é o mais difícil de todos os outros. Então, não arrisque esse clube cair. Arrume um investidor, converse com ele que você precisa, de fato, adiantar algum dinheiro de televisão ou de patrocínio. Contrate jogador grande nessa rodada, mas deixa claro para o comprador no final do ano. Olha só, você vai comprar o Vasco, mas eu tenho que adiantar esse dinheiro porque eu quero te entregar o Vasco na primeira divisão. Porque se isso não acontecer, a gente corre um sério risco de esse ano ser rebaixado. Mas espero que o cenário ruim não se concretize e entre erros e acertos a gente sobreviva mais esse ano. Porque nosso primeiro pensamento como vascaíno, infelizmente, é primeiro sobreviver, para depois ver o que vai fazer no futuro. Mas espero que vocês tenham acompanhado até aqui, até o final. Muito obrigado, vocês que estão acompanhando, e até a próxima.